A gente começou agora, tá? Olha, agora sim. Então, pessoal, bom dia. Então, a gente vai falar, então, sobre zoneamento de unidades de conservação. Se vocês estiverem lembrados, quando a gente comentou sobre o plano de manejo, então existe, né, na internet, disponível aí, um roteiro metodológico para elaboração de planos de manejo. Esse roteiro metodológico traz ali o passo a passo do que um plano de manejo deve conter. Claro que, ao longo do tempo, essas informações e a forma de apresentação, eles vão mudando um pouco. Mas, de uma forma geral, o que você vai ter? Né? Os grandes pontos ali. Você vai ter uma parte que vai falar da área, uma caracterização da área, uma caracterização biótica, abiótica, mostrando a importância dessa área em termos de conservação. Você vai ter um zoneamento dessa área, que é aquela parte onde você vai falar o seguinte: o que pode ser feito e o que não pode ser feito, tá? Dependendo da categoria. E no final você vai ter, com base nisso, alguns projetos, alguns programas. E esses projetos e programas estão vinculados ali a, 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 a questões, por exemplo, de ameaças à unidade de conservação, as pressões que essa unidade de conservação sofre, aos programas de educação ambiental. Tá? Então, esses programas eles vão mais nessa linha. Né? E uma parte importante que a gente tem é o zoneamento, para mostrar exatamente assim, o que pode e o que não pode ser feito em cada um desses ambientes. Então, vamos lá. Então, o zoneamento é definido pela Lei 9985 de 2000 como, né, a definição, a determinação, o estabelecimento de setores, né, ou de zonas em uma unidade de conservação, com objetivos de manejo e normas específicas. É aquilo que eu falei para vocês. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. Então, o eficaz, a efetividade da unidade de conservação, eu já falei para vocês um pouquinho sobre isso, e já falei, inclusive, de algumas metodologias que existem, e onde você pode monitorar essa efetividade, certo? Lembrando que nessa Lei 9985 de 2000, né, se vocês baixarem ela lá no site do Planalto, vocês vão ver que logo no início você tem uma série de conceitos que são muito importantes. Entre esses conceitos, vão ter lá preservação e conservação, que são conceitos que a gente trabalhou, restauração e recuperação, conservação in situ e ex situ, zoneamento, plano de manejo. Tá? Então, tudo isso tem no primeiro momento dessa lei, que estabelece, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e que regulamenta lá o artigo 225 da Constituição Federal de 88. Tá? Então, definição das zonas para as diferentes categorias de manejo. Opa, tem diferença? Tem algumas particularidades aí que a gente vai tratar. Mas, de uma forma geral, a ideia é a mesma. Então, olha lá. A primeira zona que a gente pode traçar, né, ou uma das que a gente pode traçar, é a chamada zona intangível. Essa zona ela é formada por uma área primitiva, que representa o mais alto grau de preservação. Por isso que antes do zoneamento, a gente precisa fazer uma caracterização da área.
Como que a gente vai fazer a caracterização da área? Aí depende da metodologia que você vai adotar. Depende se é uma área pequena, se é uma área grande, que tipo de informação que você tem dessa área. Mas o importante é o seguinte, você, com base nos limites mais ou menos definidos, por que mais ou menos definidos? Porque às vezes esse limite você pode, dentro do teu primeiro reconhecimento da área, você observar que, opa, mas aqui, ó, tem um pedaço que é interessante incluir na unidade de conservação. E você pode propor essa inclusão logo no início. Tá? Mas quando você estabelece uma unidade de conservação, a princípio, você já tem uma área estabelecida. Tá? Então, você tendo essa área estabelecida, você tendo uma categoria de manejo proposta, você vai trabalhar a caracterização da área. Para a caracterização da área, daí vocês já sabem, né? Como que é feito um levantamento florístico, os índices, né, de diversidade que você pode utilizar. Então, você tem lá abundância, dominância, frequência, índice de valor de importância, posição sociológica, índice de valor de importância ampliado. Então, são coisas, né, que vocês veem aí nas matérias, né, na ecologia, na dendrologia. Tá? Tudo isso, né, você tendo essas informações, você vai saber exatamente o seguinte. Então, por exemplo, digamos que aqui eu estabeleci uma série de parcelas aqui dentro dessa unidade. Tá? Com base nessas parcelas, eu vou saber o seguinte, opa, esse pedaço aqui, ó, é o pedaço que está mais bem conservado. Então, esse pedaço aqui eu vou propor como uma área primitiva. Então, ele representa o mais alto grau de preservação. Por que você quer preservar ele? Porque ele está muito bem conservado. Porque é uma área primária, por exemplo, praticamente primária. Então, ele tem como objetivo funcionar como matriz de repovoamento de outras zonas. Então, por exemplo, digamos que aqui do lado, a gente vai falar de uma zona que é zona de recuperação, digamos que aqui do lado foi uma área que foi explorada ou que foi utilizada para bubalinocultura, né, ou criação de gado, alguma coisa. Então, essa área aqui serve para repovoar essa área ao lado. Né? Então, você tem ali, nessa área principal, espécies importantes, árvores porta-semente, árvores, né, matrizes, que podem repovoar essa área vizinha. Então, essa área vai ser dedicada à proteção integral do ecossistema, dos recursos naturais e ao monitoramento ambiental. Tá? O objetivo principal é a preservação. Tá? Então, lembrando que preservação é uma forma mais intensa de você conservar. Zona primitiva. Então, notem que a gente está saindo de uma zona intangível para uma zona primitiva. Então, a zona primitiva é uma área onde tem ocorrido pequena ou mínima intervenção humana. Então, pegando aquela nossa mesma área, tá? Vamos desenhar ela aqui de novo. Digamos que essa área aqui central, eu delimitei ela como uma zona intangível. Por quê? Porque você não observa nela alteração. Tá? Você observa que é uma floresta que foi muito bem conservada. Tá? E você pega aqui do lado, digamos que nesse pedaço aqui, ó, eu tenho uma área que sofreu um corte seletivo em algum momento do passado. Então, eu observo que tem lá, vamos pegar aqui a floresta ombrófila mista, eu observo que tem araucária, por exemplo, mas a araucária não tem um porte como tem nessa área aqui. Então, aqui você tem araucária ali, né, com dimensões maiores. Aqui você tem araucária, mas com dimensões menores. Então, quer dizer, em algum momento teve uma exploração de araucária ali. Mas isso há 40, 50 anos. Né?
Então, foi um corte que foi seletivo e que ocorreu há muito tempo. Então, essa área, né, onde ocorreu pequena ou mínima intervenção humana, ela vai ser considerada como uma zona primitiva. Então, ela deve possuir características de transição de uma zona intangível, que é essa daqui, né? Então, a zona intangível para... Né? Então, aqui você tem uma zona primitiva, para uma zona de uso extensivo. O que é uma zona de uso extensivo? É uma zona onde você vai ter uma certa visitação, mas a visitação é pequena. Então, aqui eu tenho uma zona intangível, aqui eu tenho uma zona primitiva, e aqui eu vou ter uma zona de uso extensivo. Então, por exemplo, vai ter uma trilha aqui, né? Essa trilha aqui ela é restrita, ela é pouco utilizada, né? Então, você tem uma zona de uso extensivo. Então, o objetivo dessa zona primitiva aqui qual que é? A preservação também do ambiente, facilitar atividades de pesquisa, então aqui você já tem pesquisa, educação ambiental, então você pode ter aqui alguma atividade de educação ambiental, permitindo-se formas primitivas de recreação. Então você pode ter alguma coisinha ali de recreação, inclusive. Vou pegar como exemplo aqui para vocês uma unidade de conservação que provavelmente vocês conhecem bem, que é o Parque Barigui. Então, o Parque Natural Municipal do Barigui. Então, o que acontece? Para quem conhece o Parque Barigui, né, aqui em cima, ó, eu tenho a Manuel Ribas, certo? Entrando aqui pela Manuel Ribas, eu vou ter a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Aí descendo aqui, né, entrando aqui por esse... Antigamente, esses pontos aqui eu tinha churrasqueiras, que elas foram desativadas. Então, se eu entro nessa extremidade aqui e vou descendo, o que está acontecendo? Então, notem que a gente tem aqui toda essa parte roxa, tá? Eu vou ter uma zona chamada zona de uso especial, que é onde está a parte mais administrativa, inclusive aqui eu tenho um grupo escoteiro, aqui do lado, aqui, acho que tal, tá? Então, você vai descendo, vai para essa parte de uso extensivo, essa parte, cadê? Está aqui, uso extensivo, tá? Então, toda essa parte aqui onde ficavam as churrasqueiras é considerado um uso extensivo, onde tem aqui algumas estradas antigas e as pessoas fazem, eventualmente, alguma caminhada. Se você descer bastante aqui, você vai passar, né, por uma zona que é uma zona primitiva, tá? Que é uma zona que está mais bem conservada. Saindo daqui, né, você já tem uma zona, né, entra ali um pouco da preservação de fundo de vale, e você já entra aqui nessa parte que você vai ter a pista de caminhada. Tá? Então, pegando a parte lá de cima do Parque Barigui. Então, saindo aqui, você tem essa pista aqui de caminhada, vou seguindo aqui a pista de caminhada, tá, pessoal? Então, seguindo aqui a pista de caminhada, aí a gente passa por aqui, ó, que tem uma academia, que tem aqui tem uma chaminé antiga aqui de uma antiga olaria, né? Onde fica a academia, né? Então, passando por aqui, aí você tem, vamos passar por aqui, ó, vamos passear para cá, ó. Você vem por aqui, aqui você tem o Museu do Automóvel, né? Aí você tem a Cândido Hartmann, que a Cândido Hartmann é considerada uma zona de uso conflitante. A gente já vai falar dela mais para frente. Né? Passando para o outro lado do Parque Barigui, né? Então, muita gente pensa que o Parque Barigui acaba na Cândido Hartmann, só conhecem esse pedaço aqui. Na realidade, tem o outro pedaço para o outro lado. Aí você vai ter a parte de patinação,
aeromodelismo, daí tem estacionamento, restaurante, lago, né? E notem que todo esse zoneamento aqui ele é muito próximo. Então, por isso até que eu coloquei o Parque Barigui como um exemplo, porque você rapidamente sai de uma zona e entra em outra. Então fica mais fácil de vocês entenderem e de vocês visualizarem. Tá bom? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim ou não? Não, professor. Não? Então vamos lá. Vamos tocando o barco aqui. Então, olha lá. Área de uso extensivo. Então, aquela área lá em cima, né, que eu mostrei para vocês, do Parque Barigui, onde você tem do lado ali do lado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Então, entrando ali, inclusive, antigamente as pessoas entravam com carro ali. Então, entravam com carro e paravam ali naquelas churrasqueiras. Então, a movimentação ali era muito maior, ela praticamente era de uso intensivo. Aí o que aconteceu? Quando foi feito o plano de manejo, a recomendação foi pela retirada daquelas estruturas, daquelas churrasqueiras e o fechamento, né? Impedindo ali o acesso de carros àquela área. Então, você reduz ali o fluxo de pessoas. Então, a zona de uso extensivo, então uma área constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas alterações humanas, como é o caso. Então, é uma transição entre uma zona primitiva e uma zona de uso intensivo. Tá? Então, notem que você tem um gradiente entre as zonas. Tá? Então, você parte de uma zona, você tem uma zona intangível, depois você tem uma zona que é primitiva, que já pode ser um pouquinho utilizada, depois você tem uma zona de uso extensivo, que pode ser mais utilizada, depois uma zona de uso intensivo. O objetivo do manejo dessa zona de uso extensivo é manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano. Então, oferece acesso ao público para fins educativos e recreativos. Então, é o caso ali daquela área, né, ao lado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O que acontece com ela? Ela é utilizada para fins recreativos, então as pessoas vão ali fazer caminhada, né, Cooper, e tem a questão educativa também. Tá? Então, algumas escolas podem utilizar aquele ambiente para fins educativos, o próprio grupo escoteiro utiliza aquela área para fins recreativos e, de certa forma, educativos também. Zona de uso intensivo. Então, a área é constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, mantido o mais próximo possível do natural. Então, você tem que criar essa relação com o ambiente. Deve conter centro de visitantes, museus e outras facilidades e serviços. Então, quando você fala de uma unidade de conservação, na parte do uso intensivo, você tem aí a instalação de uma infraestrutura para atender o visitante. Então, no caso das unidades que vocês apresentaram, né, você vai ter lá o centro de visitantes, lá no Salto Morato, você vai ter lá o centro de visitantes, lá no Parque Vila Velha, né? Então, ele tem sempre o objetivo, né, é você ter mais ou menos a mesma estrutura. Então, um centro de visitantes, onde você vai atender as pessoas. Esse centro de visitantes não necessariamente ele vai ter, digamos, somente um auditório, né? Então, ele pode ter um auditório para você, né, passar um vídeo sobre conservação, você dá uma palestra sobre conservação, você
mostrar para os visitantes ali por que existe aquela unidade de conservação, mas também pode ter ali ao lado desse centro de visitantes, junto com ele, você pode ter uma exposição, né, uma exposição permanente. Esse centro de visitantes serve para as pessoas descansarem, né, para as pessoas, né, vai ter ali toda a parte de banheiro, né, às vezes, inclusive de atendimento de emergência, né, então pode ter algum ambiente ali onde você acaba guardando ali caixa de primeiros socorros, né, e outros equipamentos ali para resgate, se for o caso. Tá? Museus, você pode ter museu dentro de uma unidade de conservação. Mas você pode perguntar assim, tá, mas centro de visitantes é diferente de museu? Né? O museu, ele tem um custo de manutenção maior. Você precisa ter uma equipe para manter esse museu, para você receber material, principalmente quando você fala em museu de história natural, onde você vai ter ali material, animais, né, empalhados e tal, né, taxidermizados. Né? Então, existe no museu, existe um curador que vai cuidar disso, vai fazer a seleção, né? Então, existe uma equipe técnica que faz a seleção desse material. E no centro de visitantes, acaba atendendo, de certa forma, você pode ter uma exposição, como é o caso lá do Salto Morato, tá? Mas você tem ali também esse ambiente onde você vai ter palestra, você vai ter, você pode ter treinamentos, você pode ter encontros, uma série de atividades que a própria unidade de conservação pode desenvolver. Tá? Então, pensem nisso. Né? Então, às vezes, assim, não, eu quero fazer um museu. Tá? O museu tem um custo de manutenção. Tá? Então, se você tem um museu de história natural, volte e meia você está recebendo material. Quem que vai fazer a triagem desse material, a seleção desse material, ver se esse material é adequado para uma exposição, ou preparar esse material para a exposição. O centro de visitantes é mais simples e o custo de manutenção, obviamente, bem menor. Tá? Então, às vezes, quando a gente faz plano de manejo para alguns locais, o que acontece? O pessoal pergunta, não, dá para fazer um museu? O que a gente recomenda, em função da manutenção, é fazer um centro de visitantes com exposição. Essa exposição ela pode ser uma exposição permanente ou ela pode ser ali, pode ter uma certa rotatividade, né? Mas fica muito mais fácil. O próprio gestor da unidade de conservação pode trabalhar com essa exposição. E outras facilidades e serviços. Uma coisa que eu falo para vocês, pessoal, e é bacana se trabalhar, caso algum de vocês vá atuar aí como gestor de uma unidade de conservação, é você ter o olhar de visitante para essa unidade de conservação e, ao mesmo tempo, ter um olhar de gestor. Por que eu digo isso? Porque a percepção do gestor, às vezes, é diferente da percepção do visitante. Tá? Então, é importante que o gestor ele vá, por exemplo, até o centro de visitantes e use o banheiro do centro de visitantes. Por quê? Porque, às vezes, o gestor ele só vai usar o banheiro lá da administração, né? E o banheiro da administração está tudo certinho. Mas daí, quando você vai no centro de visitantes, opa, mas está tendo um vazamentozinho aqui, né? Dá para melhorar alguma coisa, isso daqui não está legal, né? Então, é bacana você utilizar, né, o que os visitantes utilizam. Às vezes, por exemplo, dentro desse uso extensivo, né, você tem lá, vamos colocar o exemplo de novo do Salto Morato, você tem lá uma área que é de camping para receber o pessoal. Na área de camping, do lado dessa área de camping, tem uma área ali para refeição, e do lado dessa área de refeição, você tem os banheiros. E no banheiro tem chuveiro, já que é camping. Então, é testar, né? É ver se o chuveiro está funcionando, ver se aquele chuveiro está adequado. Tá? Então, esse detalhamento é importante
e demonstra, assim, o cuidado que o gestor tem com a unidade de conservação. E, às vezes, eu brinco dessa percepção do visitante, porque é o visitante que nota isso, porque ele é que está usando. Né? Então, é bom a gente ter esse olhar diferenciado. Tá? Voltando aqui para o uso intensivo, então, o objetivo do manejo: facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio. Tá? Então, aqui, pessoal, daí eu pergunto para vocês, que zona é essa daí? Vamos ver se vocês pegaram bem. Que zona é essa, pessoal? De uso intensivo? De uso intensivo? Você está perguntando ou está afirmando? Né? Pode errar, pessoal. Como eu brinco com vocês sempre, pode errar, tá? Aqui é uma zona de uso intensivo, é isso mesmo, né? Muito bem, tá? Outra coisa que a gente fala bastante é isso daqui, ó, pessoal. Aproveitando aqui, a gente vai comentando sobre várias coisas ao longo da disciplina, né? Vocês viram que a gente abordou uma série de coisas aí, nem sempre em ordem, né? Mas é bacana a gente dar essas pinceladas. Primeira coisa aqui, né? Em muitos locais a gente observa isso. Não pode, não pode, não pode, não pode, né? Uma coleção de não pode. Se existe uma fiscalização e realmente há um impedimento daquele uso, por exemplo, não pode, vamos dar um exemplo aqui, não pode andar de bicicleta na pista de Cooper, tá? Se existe uma fiscalização disso, e caso alguém ande ali de bicicleta, essa pessoa é parada, né, e avisada que essa atividade não pode ser realizada ali, isso é legal, né? Agora, o que se observa em muitos casos é o seguinte: é uma série de não pode, mas esse não pode, ele é descumprido. Então, não adianta essa placa aqui. Se esse for o caso, tira essa placa daqui, que fica até feio, né? Você dizer que não pode e todo mundo está fazendo. Por outro lado, a abordagem é uma outra coisa muito importante. Eu acredito que a abordagem em uma unidade de conservação, ela deve ser muito mais educativa. Então, educar, né? E para isso você tem que treinar as pessoas que vão abordar digamos, esses clientes, esses usuários de uma unidade de conservação. Outra coisa que a gente observa bastante são esses locais para você depositar o lixo, né? Reciclado ou orgânico. Primeira coisa, em algumas unidades de conservação, as pessoas acham que não deve ter, né? As unidades de conservação que são mais afastadas. Por exemplo, lá no Salto Morato, é interessante na trilha ter lixeira ou não? Tem gente que acha que deve ter, que facilita. Tem gente que acha que não deve ter, que a pessoa deve ter consciência de que tudo que ela leva, ela tem que, né, o lixo ela tem que trazer de volta. Tá? Tem gente que acha que tem que ter. Tá? Então, é um debate que se tem a respeito disso. Independentemente da escolha, é importante que seja mantida uma frequência de limpeza dessa lixeira, né, de coleta daquele material residual. Por quê? Porque às vezes, e principalmente os finais de semana, nos parques urbanos, a gente observa muito lixo e às vezes o pessoal quer jogar no lixo, mas o lixo já está entupido. Então significa o quê? É um indicativo de que precisa aumentar a frequência de coleta de lixo. Bom? Então, coisas que a gente precisa observar como bons gestores. Zona histórico-cultural. Área onde são encontradas amostras do patrimônio histórico-cultural ou arqueopaleontológico, que serão preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, servindo a pesquisa, educação e uso científico.
O objetivo do manejo, então, proteger os sítios históricos ou arqueológicos, né, em harmonia com o ambiente. Então, esse é outro grande desafio. Por quê? Porque quando você faz um plano de manejo, existe, como eu já falei para vocês, existe um edital. Então, por exemplo, eu sou da prefeitura, ou eu sou do estado, ou eu sou lá do ICMBio. Então, eu lanço um edital para contratação de empresas, faço uma licitação, né, de tomada de preços, né, de uma licitação ali, eu vou considerar para isso a questão do preço e a questão do método que está sendo utilizado. No edital, eu vou colocar qual que é a equipe mínima que eu quero de trabalho. Então, para algumas unidades de conservação, às vezes, você reduz a equipe. Tá? Por que você reduz a equipe? Porque quando você tem uma equipe muito grande, o custo do teu plano de manejo, ele aumenta. Se você tem uma equipe reduzida, teu custo diminui. Então, às vezes, eu vou colocar assim, eu vou colocar um arqueólogo na equipe. Tudo bem. Se eu tenho um indicativo de que aquele ambiente tem um sítio arqueológico, né, e eu preciso detalhar isso no meu plano de manejo, necessariamente eu tenho que ter um arqueólogo na equipe. Tá? Então, você pega aí, para quem conhece a Serra da Capivara, né, que é uma unidade de conservação muito importante, que tem várias pesquisas arqueológicas lá, claro que tem que ter um detalhamento da arqueologia. Em outras unidades, você pode fazer e você pode condicionar a dados secundários. Então, por exemplo, digamos que eu vá fazer um plano de manejo de uma unidade de conservação aqui na região metropolitana de Curitiba. E naquela área, eu não tenho indícios de sítios arqueológicos. Então, eu posso colocar no meu edital o seguinte, né? Caso sejam identificados, né, dados secundários relacionados à questão arqueológica, né, à questão paleontológica, elas deverão ser relatadas no plano de manejo para subsidiar pesquisas futuras. Pronto. Tá? Então, notem que a gente tem que ter um equilíbrio aí quando se fala nessa questão histórico-cultural. Aí, se você tem evidência de que em determinada área você tem uma questão, um sítio histórico ali, ou arqueológico, o que você vai fazer? Você vai delimitar essa área para pesquisas futuras. Tá bom? Zona de recuperação. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Antes de falar da zona de recuperação, que eu acabo falando mais, vamos fazer um intervalinho, né, 9h20 agora, tá? Vamos fazer um intervalinho, pode ser 10 minutos aí, para vocês tomarem um cafezinho? Todo mundo quietinho hoje? Querem um cafezinho ou não querem um cafezinho, pessoal? Pode ser, professor? Pode ser? Então, tá bom. Eu até levei um susto agora aqui, estavam muito quietos vocês. Então, vamos fazer o seguinte, agora 9h23. 9h33, a gente volta aqui para falar da zona de recuperação, tá bom? Beleza. Então, tá bom. Até já, então, pessoal.
9h34, pessoal. Todos aí? Vamos fazer a chamada. Sara. Aqui, prof. Tá aí. João, tá por aí? Aqui, professor. Ah, joia. Jean. Presente. Ah, Giovana. Tô aqui, professor. Então tá, joia. Então, voltando lá, pessoal. Vamos lá. Vamos para a apresentação de novo. Deixa eu mudar aqui na minha tela. Zona de recuperação. Então, vamos lá. Área que contém ambientes antropizados. É uma zona, isso daqui é importante que vocês saibam, que é uma zona provisória, tá? Então, o que acontece? A zona de recuperação é uma área onde você, por algum motivo, né, teve uma alteração e que você vai trabalhar, né, você vai recuperar, como o próprio nome diz, você vai restabelecer a vegetação e tal. Tá? Mas é uma zona provisória. Tá? Então, o que acontece? Espécies exóticas deverão ser removidas. Vocês viram que um dos problemas que nós temos em unidades de conservação são as espécies exóticas invasoras. Então, pegando lá a Vila Velha, por exemplo, lá perto da onde tinha antigamente uma estação meteorológica do IAPA, do Instituto Agronômico do Paraná, tinham sido realizadas algumas pesquisas ali com pinos, com eucalipto, né? E o que aconteceu? Aquela vegetação, aqueles cultivos ficaram lá, né? Então, aquilo lá pode ser traçado como uma zona de recuperação. Então, isso foi feito no passado, né? O pessoal já removeu aquele pinus, aquele eucalipto, e agora eles estão deixando voltar ali a vegetação natural. Pode ser campo, né, em alguns locais, pode ser uma floresta, mas a vegetação natural. Então, e às vezes é assim, né? Às vezes a fiscalização vai e fala assim, não, tem que ter floresta. Não necessariamente. Né? Qual que é a vegetação nativa do local? A vegetação nativa é campo. Então, tem que ter campo, tá? Às vezes o pessoal, não, tem que plantar muda. Né? Não tem que plantar muda. Se o solo é um solo, um neossolo litólico, por exemplo, é um solo que tem ali uma camada de 20, 30 centímetros de solo, como que você vai plantar uma árvore ali? Não dá. Né? Então, quer dizer, a árvore ela vai começar a se desenvolver e ela vai tombar, porque ela não tem como se fixar. A única que consegue ali, né, é o pinus. Né? E é o que a gente não quer numa área de recuperação. Né? Então, é aquilo. Onde é campo, vai voltar a ser campo. Onde é floresta, vai voltar a ser floresta. Tá? Se você estiver trabalhando no litoral, onde é mangue, vai voltar a ser mangue. Onde é restinga, vai voltar a ser restinga. E assim vai. E a restauração deve ser natural ou naturalmente induzida. Então, vocês veem aí, né, nas outras disciplinas, as várias formas de se trabalhar essa questão da restauração. Né? Então, a transposição de serrapilheira, a questão de semeadura, a questão de aproveitamento ali de espécies que estão brotando, o próprio plantio de algumas espécies. No caso, quando são áreas menores, você pode trabalhar com enriquecimento, né, o adensamento, tá? Então, várias formas aí que vocês têm aí na área da silvicultura, na parte do manejo, tá? E na própria conservação. Objetivo, então, de manejo, deter a degradação, tá? Primeiro objetivo é parar com a degradação que está ocorrendo dos recursos e, no segundo momento, restaurar a área, tá? Essa zona permite o uso público somente para a educação. Esse daqui é um negócio muito bacana, pessoal. Por que isso daqui é um negócio bacana? Porque às vezes você tem, por exemplo, um lixão.
É o caso lá tem um parque lá no litoral, se eu não me engano, Saint-Hilaire, que do lado do parque tem um lixão. Mas imagine que aquela área do lixão estivesse incluída dentro do parque. Você pode trabalhar essa área como uma área de aprendizado. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né, eu já comentei rapidamente, assim, ó, você tem assim a área, e digamos que do lado dessa, vamos colocar um aspecto como esse daqui. Dentro dessa área aqui, né, e essa área sendo maior, dentro dessa área aqui você tinha uma área que era de lixão. Mas você delimitou tudo isso daqui como sendo um parque. O que você faz com essa área? Você isola para ninguém visitar? Não. Exatamente o contrário. Você faz o seguinte, você faz um caminho aqui, ó. Digamos, eu vou fazer um caminho aqui, ó. Você faz um caminho aqui que você faz isso daqui, ó. Tá? Então a pessoa sai daqui, né? Vai passando aqui, daí aqui, por exemplo, tem um rio que passa aqui, né? Então daí você vai falar um pouquinho da questão da umidade, da importância da água, né? Da vegetação que está associada a essa água, dos animais, né? Aí vai passando, aí você tem algumas espécies que são importantes aqui e tal. Aí você chega aqui, o que você faz? Você pode falar assim, ó, o que acontece quando a gente não utiliza, né, ou não dá a destinação correta, e do outro lado aqui você tem uma vegetação que está conservada. Tá? Então, aproveitar essa zona, que é a zona de recuperação, para a educação. Então, independentemente do tipo de degradação. Então, pode ter sido no passado, ter sido utilizada como um lixão, ter sido uma área que foi utilizada para pasto, e você tem essa área degradada hoje, né, não crescendo ali a vegetação que deveria crescer, em função dessa degradação, em função ali da erosão que essa área sofreu, uma área que foi erodida. Então, são vários tipos de zona de recuperação que a gente pode ter. Tá? Na Ilha do Mel, por exemplo, alguns locais ali foram retiradas casas, né? Construções antigas. É uma zona de recuperação também. Você pode aproveitar isso para tratar da educação. Então, aqui, ó, um exemplo de espécie invasora, né? O taquarimbó. Né? Esse taquarimbó que é a chusca. Né? Essa planta aqui, para você controlar ela, né? Então existem aí diferentes níveis de dificuldade para controle de espécies exóticas invasoras. Como eu falei para vocês, o pinus talvez seja uma das mais fáceis de serem controladas. É só ir lá e vai cortando, né? Você pode deixar aquele material lá para ele se decompor, você pode retirar aquele material de lá, dependendo das condições, né? Uva do Japão já é uma espécie um pouco mais agressiva, porque ela ocupa o subbosque das florestas, e esse taquarembó, ele vai cobrir as plantas e ele acaba matando as plantas por falta de fotossíntese. Então você tem que tirar, é um tipo de uma taquara, né? Você tira esse material dali e ele tem uma raiz muito forte. Então você tem que cortar ali algumas vezes para você conseguir fazer o controle dele. Zona de uso especial. Então, contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da unidade de conservação. Então, todas as habitações, oficinas e outros necessários à unidade de conservação, eles vão ser mantidos em uma zona que é chamada de zona de uso especial. Então, se vocês forem ver, né, vocês pegarem os planos de manejo das unidades de conservação que vocês trabalharam, tá? Vocês vão observar que onde você tem lá o escritório, onde você tem
tá? Principalmente escritório, ali as oficinas, casas, às vezes, dos funcionários, vocês vão ter essa zona de uso especial. Tá? Não devem conflitar com o seu caráter natural, devem localizar-se, se possível, né, na periferia da unidade de conservação. Vamos pegar como exemplo lá que eu passei para vocês a aula passada, Floresta Nacional de Irati. A Floresta Nacional de Irati é mais ou menos isso daqui, né? Você tem ela e logo no começo que você entra aqui, você já tem, né, nesse pedaço aqui, a zona de uso especial. Tá? O escritório, você tem as casas dos funcionários, né, que eram mais aqui para frente, então ela forma como se fosse um desenho como esse. Tá? Objetivo de manejo: minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da unidade. Então aqui, ó, né, uma estrutura que tem ali no Parque Barigüi, né, para manutenção. É um exemplo aí para vocês. Zona de uso conflitante. O que são zonas de uso conflitante? São espaços estabelecidos antes da criação da unidade, que conflitam com os objetivos de conservação da área protegida. Então, são áreas ocupadas por empreendimentos de utilidade pública. Então, você tem aí, ó, os exemplos: gasodutos, oleodutos, linhas de transmissão, antenas, captação de água, barragens, cabos ópticos, entre outros. Então, aqui você tem muito, principalmente, né, estrada de ferro, né, as ferrovias passando em unidades de conservação. Então, se você pegar lá, se você pegar ali, por exemplo, o próprio Parque Barigüi, a Avenida Cândido Hartmann, se vocês lembrarem ali, ela estava em vermelho, é uma zona de uso conflitante. Por que é uma zona de uso conflitante? Porque ela está dividindo o parque em duas partes. Isso faz com que, inclusive, algumas pessoas, principalmente no passado, nem reparassem que do outro lado da avenida continuava o parque. O que eles fizeram para minimizar isso? Fizeram aquela passagem por baixo da Avenida Cândido Hartmann. Tá? Se você pega ali o Parque Estadual de Vila Velha, você tem a BR passando e cortando o parque. Então, quando você vai visitar as Furnas, que você tem uma trilha interpretativa lá do outro lado da BR, você... as Furnas não, o Lago Dourado, né? A Lagoa Dourada, você passa, você atravessa a BR para ir para o outro lado da unidade de conservação. E do lado de cá você tem a parte dos arenitos. Então, aquela BR ali, ela é um uso conflitante com a unidade de conservação. Se você pega a Floresta Nacional de Irati, você tem linhas de transmissão que cortam a unidade. É uma linha, é uma zona de uso conflitante também. E é difícil, em muitos casos, você retirar essa zona de uso conflitante. Às vezes, o dano causado pela retirada é muito maior. Então, você pega aí em algumas unidades de conservação na região dos campos, você tem as linhas de transmissão ali, elas têm um impacto visual grande, né? É uma zona de uso conflitante, mas imagine o seguinte: o impacto de você retirar essa torre de lá. Então, é muito complicado isso. Então, o objetivo de manejo, então, contemporizar, e essa é uma boa palavra, a situação existente, estabelecendo, então, procedimentos que minimizem os impactos sobre a unidade de conservação. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, você tem aqui no Parque Barigüi zonas que são delimitadas e são zonas muito próximas. Então, é interessante e fácil de você visualizar tudo isso. Então, você tem aqui
a zona de uso intensivo, onde as pessoas caminham, né? A zona já de uso conflitante, onde você passa a Avenida Cândido Hackmann, e aqui já delimitada como uma zona de preservação de fundo de vale. Zona de ocupação temporária. Então, são áreas dentro das unidades de conservação onde ocorrem concentrações de populações humanas, residentes e as respectivas áreas de uso. É uma zona provisória também, como a zona de recuperação, uma vez que realocadas a população, será incorporada a uma das zonas permanentes. Detalhe, né, que vocês sabem e que foi relatado aí no caso do Guartelá, é que essa questão fundiária às vezes demora anos para você regularizar. Então, essa zona provisória, às vezes, ela acaba se tornando, né, quase que permanente. Então, porque demora muito para você, digamos, ali ocupar aquela área, né, desapropriar aquela pessoa e transferir essa zona para uma outra. Zona de superposição, né, indígena. Então, são áreas ocupadas por uma ou mais etnias indígenas, superpondo partes da unidade de conservação. São áreas subordinadas a um regime especial de regulamentação, sujeitas à negociação caso a caso entre a etnia e a FUNAI e o IBAMA. Tá? Então, notem aqui o que a gente tem, e que eu já comentei com vocês. Às vezes, uma unidade de conservação, você cria uma unidade de conservação, pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal, mas você tem aqui em parte dela a sobreposição com uma outra área, que tem um outro tipo de regime. Então, você tem que trabalhar essa questão com os outros órgãos envolvidos. Geralmente, você vai ter aí envolvida a FUNAI, né? Às vezes o pessoal do ICMBio, às vezes o pessoal do IAT, às vezes o pessoal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. É uma zona provisória, uma vez que regularizadas as eventuais superposições, será incorporada a uma das zonas permanentes. Né? Da mesma forma que eu comentei anteriormente, essa questão do provisório, às vezes, acaba demorando bastante. Né? Então, digamos, essa gestão compartilhada com outros órgãos, ela é mantida ao longo do tempo. Zona de interferência experimental. Então, essa daqui é um detalhe que tem no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Né? Eu não havia comentado a respeito disso lá, quando a gente falou das categorias, mas é uma diferença que existe entre a reserva biológica e a estação ecológica. Então, olha lá. A estação ecológica, ela tem, né, a possibilidade de ter uma zona que é chamada de zona de interferência experimental. Então, ela é constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, sujeitas a intervenções. Então, está lá, né, na Lei 9985, mediante o desenvolvimento de pesquisas. Então, o que acontece? Dentro de uma estação ecológica, você pode fazer pesquisa, você pode alterar a área. Né? E essa área, claro, né, de acordo ali com a autorização e tal, né, mas ela vai ser limitada ao máximo de 3% da área total da estação ou 1.500 hectares. O objetivo, então, é o desenvolvimento de pesquisas comparativas em áreas preservadas.
Então, às vezes, você pode pegar uma área e fazer um estudo comparativo. Então, você pega dentro de uma estação ecológica, você vai delimitar lá, por exemplo, 3% da área, ou limitado ali a uns 1.500 hectares. Eu quero pegar aqui, ó, e comparar esse pedaço aqui com esse pedaço aqui. Então, eu posso pegar lá, vamos pegar a questão do fogo, né? Então, digamos que eu estou lá numa estação ecológica lá no Tocantins, que é uma vegetação que é dependente do fogo. Eu posso propor o seguinte, eu vou pegar 1.500 hectares, né? Desses 1.500 hectares, metade aqui, ó, eu quero realizar uma queima controlada e verificar, fazer um estudo comparativo com a área que não está sendo queimada. Pronto. Né? Então, essa zona aqui vai ser uma zona de interferência experimental. Né? Pode ser, inclusive, uma área que você vai usar durante vários anos, né, de monitoramento, que é muito bacana. Né? Então, esses programas de pesquisa de longa duração. Zona de amortecimento. Então, a zona de amortecimento, né, também conceituada lá no início da lei do Snook, é o entorno de uma unidade de conservação. Então, no entorno de uma unidade de conservação, você tem a chamada zona de amortecimento. As atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas. A identificação da zona de amortecimento se dá de acordo com a resolução do CONAMA, onde você vai incluir locais de nidificação, manguezais, áreas com risco de expansão urbana, recifes, parcéis. Né? Parcéis são aqueles que não aparecem, né, no oceano, que eles estão submersos. Né? Não incluir áreas urbanas estabelecidas ou expansões previstas nos planos diretores municipais. Ajustes, então, limites identificáveis no campo e influência no espaço aéreo e do subsolo. Então, o que vai acontecer com uma zona de amortecimento? Então, você tem aqui, ó, a tua unidade de conservação. Aí, em volta dela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo do que tem em volta dela. Aí você tem assim, em volta dela, putz, mas aqui nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma área de nidificação que é legal, que é importante, do ponto de vista biológico, mas que não está dentro da unidade de conservação. O que eu posso fazer? Eu posso incluir essa área aqui na zona de amortecimento. Tá? Aqui, não, aqui é tudo urbanizado e tal, então eu não vou incluir muita coisa. Vou incluir um pedaço aqui para evitar que você tenha a construção de prédios e tal, aqui para limitar um pouco o uso e ocupação desse ambiente. Né? Aí você vem aqui, putz, mas aqui desse lado aqui tem uma área, né, que tem um rio que passa aqui, e essa área aqui é importante porque tem um banhado nessa região aqui. Então você, eu vou incluir esse pedaço aqui. Tá? E assim você vai traçando, né, propondo essa zona de amortecimento. Antigamente, pessoal, essa zona de amortecimento para essas unidades de conservação mais afastadas era considerada de 10 quilômetros de raio. Tá? 10 quilômetros de raio, pessoal, é muita coisa. Aí, o grande problema qual que é? O pessoal da unidade de conservação não tem gente para trabalhar nem a unidade de conservação, quem dirá, né, cuidar de uma zona de amortecimento tão grande. Às vezes, essa zona de amortecimento de 10 quilômetros dava 3, 4 vezes o tamanho da unidade de conservação. Então, era humanamente impossível. Aí, depois, veio essa possibilidade de, no plano de manejo, se estabelecer a zona de amortecimento. Então, daí reduziu lá. Né? Então, de uma forma geral, você considera ali 1 quilômetro ao redor da unidade de conservação. Tá bom? Mas você faz esses ajustes, né? Então, você considera, né, você inclui
determinadas áreas que você considera importantes, você não inclui outras, então existe aí uma responsabilidade da equipe técnica que está elaborando o plano de manejo de definir isso, e dentro disso você fazer os ajustes, né? Então, digamos assim, que eu defini, vamos pegar esse exemplo aqui da nidificação, né? Então, eu defini essa linha aqui como importante para a nidificação. Mas isso daqui, para identificar no campo, essa linha aqui é muito difícil. Aí eu observei que aqui, ó, tem uma estrada. O que eu faço? Eu pego essa linha aqui e puxo até lá. E sigo pela estrada. Tá? Então, esse tipo de ajuste aqui é possível. Bom? Então, olha lá, ó, só para vocês terem uma ideia, né, da zona de amortecimento do Parque Barigui. O Parque Barigui tem zona de amortecimento? Tem zona de amortecimento. Todas, entre aspas, as unidades de conservação têm zona de amortecimento. Aí você pergunta assim, mas você colocou entre aspas, por que entre aspas? Porque tem duas que não tem. Vamos ver se vocês sabem aí. Quais são as duas unidades de conservação, as duas categorias de unidade de conservação que não tem zona de amortecimento? O que vocês acham? E vou ter que pesquisar no Google rapidinho. Vamos lá, pessoal. Vai passando aí na cabeça de vocês aí e pensando da necessidade ou não de ter uma zona de amortecimento. Vai começando lá, ó, estação ecológica, precisa ou não precisa? Putz, a estação ecológica é uma de proteção integral, né? Putz, é importante do ponto de vista biológico, tá? É bem restritivo, deve precisar. Reserva biológica, putz, a reserva biológica também, né? É bem restritivo, o parque, e assim vai. Quais são as duas que não têm zona de amortecimento? Vamos lá, vou dar um minuto para vocês aí. Eu acho que uma delas é reserva particular, talvez? Isso, matou uma. RPP, olha que bonito, pessoal. N. A RPPN não precisa, por quê? Porque ela é particular. Tá? Então, eu crio uma unidade de conservação particular, eu não posso, né, falar para o meu vizinho lá que né, vou ter uma zona de amortecimento. A RPPN é uma delas. E qual que é a outra? Então, a RPPN não cabe zona de amortecimento. E mais uma, vou dar uma pista para vocês. Ela geralmente é extensa. E ela possui alterações. Ela tem como objetivo, digamos, trabalhar um pouquinho a questão do uso do solo, né? Limitar um pouco o uso do solo. Mas não digamos assim, é uma das, talvez a menos restritiva de todas. A área de proteção ambiental? Isso, né? Então, a área de proteção ambiental, as APAs, o que acontece com as APAs? Elas são geralmente extensas e elas têm como objetivo, né, dar uma diretriz ali ou dar uma limitação na ocupação humana. Pelo fato de serem bastante extensas e digamos assim, o uso, né, de muita coisa ser permitido ali, não cabe uma zona de amortecimento. Né? Então, como eu falei para vocês, qual que é o objetivo da zona de amortecimento? Limitar o uso. Se a APA já é uma limitação de uso, né, então não caberia ali criar uma coisa em volta dela que tenha o mesmo objetivo. Tá? Ou praticamente o mesmo objetivo. Muito bem.
critérios de zoneamento. Então, como eu falei para vocês, então você tem uma área, você delimitou essa área, né? Tem lá a área, daí você fez o reconhecimento dessa área. Então, você traçou lá, né? Fez as parcelas, no nosso caso, a gente trabalhou com a parte mais de flora. Então, a gente identificou quais são as espécies mais importantes, onde que elas estão localizadas, né? Qual que é a lista de espécies que ocorre. O pessoal da biologia foi lá, identificou quais são as aves, os animais, né? De uma forma geral. O pessoal digamos, da geologia, da geografia foi lá, identificou a parte abiótica. Então, identificaram ali, identificou a questão de solo, a questão de relevo, né? A geologia, a geografia. Né? Aí foi o pessoal da sociologia, fez um levantamento aqui em volta da questão da população, um levantamento fundiário, da unidade de conservação, um levantamento socioeconômico da população, da percepção da população. Opa, beleza. Então, eu tenho dados, né? Eu tenho entendimento básico dessa unidade de conservação. Como eu falei para vocês, eu estou simplificando para vocês. Né? Então, notem que eu poderia ter posso falar assim, dentro da biologia, eu quero um cara especialista em aves, um cara especialista em répteis, um cara especialista, né? Eu quero um levantamento da ictiofauna, né? Eu quero um levantamento no caso lá, eu quero criar uma unidade de conservação no litoral, eu quero um levantamento ali das plantas, das algas e tal, né? Então, eu posso ampliar isso. Né? Eu posso ampliar ali a questão do sítio arqueológico, que a gente comentou. Então, notem que eu simplifiquei muito a equipe técnica. Eu coloquei o quê? Um florestal para a parte de flora, um biólogo para a parte de fauna toda, um geólogo para a parte do abiótico, a caracterização abiótica, e uma pessoa da sociologia, né, para a questão socioeconômica e questão fundiária. Então, eu limitei, eu dei uma reduzida enorme e coloquei 4 profissionais aí. Com base em todos esses dados, então, a gente vai traçar o zoneamento da área. Tá? Agora, existem alguns critérios do zoneamento. Então, vamos lá. Grau de conservação da vegetação. Então, se a degradação é pequena da vegetação, você vai partir, né, do princípio que, digamos assim, eu tenho uma baixa degradação da vegetação e uma baixa degradação da fauna e dos solos, o que eu vou fazer? Né? Eu vou trabalhar em um primeiro momento, né, e definir áreas que estão mais conservadas e áreas que estão degradadas. Então, as áreas que estão mais conservadas, você vai colocar como zonas de maior grau de proteção. Então, imagine o seguinte, opa, fiz o levantamento, né? Então, juntando tudo como se fossem... Hoje se usa muito a geoespacialização, os shapes, né, em geoprocessamento. Então, imagine que eu tenha vários shapes ali. Então, eu colocando um shape de fauna, um shape de flora, um shape do meio abiótico, né, um shape da questão social, né, eu consiga identificar o que é mais importante de proteger e o que é menos importante. Então, com base nisso, digamos que lá, a área mais conservada foi essa daqui do meio. Beleza, tá? Então, você começa a delimitar essas áreas, a mais conservada. Depois eu tenho uma menos conservada que fica aqui, ó. Parece um ovo aqui, tá, pessoal? Tá? Aí depois eu tenho uma área aqui, que é uma área que o pessoal usa, que já tem um certo uso,
né, um uso mais intensivo. Aí do outro lado aqui eu tenho uma área que é um uso mais extensivo. Então você começa a trabalhar isso. Aqui eu tenho uma área que está completamente degradada, né, que antigamente isso daqui era uma fazenda. Tá? Então você começa a delimitar tudo isso. Vocês vão observar que o uso realmente, digamos, a zona de visitação de uma unidade de conservação, ela é proporcionalmente pequena em relação à unidade de conservação. Então, dependendo ali as áreas mais conservadas e as áreas que são degradadas. Então, você vai fazendo essa delimitação no mapa. Então, você tem ali as zonas de maior grau de proteção e as zonas que são zonas de recuperação ou de maior intensidade de uso. Então, você tem o uso intensivo, uso especial e, se for o caso de estação ecológica, interferência experimental. A variabilidade ambiental. Então, condicionado principalmente pela compartimentação que o relevo apresenta em relação à altitude e declividade. Isso, então, é o segundo critério que a gente vai utilizar. Então, digamos que essa zona aqui, você tem uma montanha aqui, ó, tá? Então, você tem uma montanha aqui. Então, ao invés de eu delimitar ela por aqui, eu vou delimitar ela pelo cume da montanha. Por que pelo cume da montanha? Por causa da questão do relevo. Né? Então, você pode, né, e ele fica visualmente, fica mais fácil de você identificar. Né? Então, ele tem essa consideração que você deve fazer. Então, às vezes é assim, aqui tá, né, relativamente bem conservado, aqui não está tão conservado, mas passa um rio aqui assim. Aí você estica essa zona aqui de conservação até esse rio aqui. Tá? Então, você faz esse critério, né, de zoneamento, baseado também no relevo, né, na questão da altitude e na questão da declividade. Critérios indicativos das singularidades da unidade de conservação. Então, você tem ali representatividade, riqueza, diversidade de espécies, áreas de transição, né, suscetibilidade ambiental, presença de sítios arqueológicos ou paleontológicos. Né? Então, é um critério também de zoneamento da unidade de conservação. Então, voltando para o nosso exemplo ali, às vezes é assim, você tem aqui um pedaço aqui, que embora não esteja tão preservado, ele tem aqui uma área aqui em nidificação de uma determinada ave. Então, você envolve esse daqui nessa área de maior, digamos, maior proteção. Critérios indicativos para vocação de uso. Então, se tem potencial de visitação, potencial para conscientização ambiental, presença de infraestrutura, uso conflitante e presença de população. Então, você pode levar isso em consideração na delimitação. Então, voltando no nosso exemplo lá, o que acontece? Às vezes essa área aqui, ela está toda uma zona de recuperação. Né? Mas você vê o seguinte, que você pode traçar uma trilha, né, saindo daqui, indo até ali e voltando aqui. Ó. E essa trilha, o que ela vai me mostrar? Ela vai me mostrar uma área que está degradada, aí eu vou entrar numa área que está bem conservada, né? E eu vou voltar por aqui, às vezes eu tenho esse rio passando aqui, né? Então, você mostra toda essa questão, todo esse ambiente, ou esse gradiente, tá?
possibilitando, então, a questão da educação. Então, resumindo, todas essas zonas que eu falei para vocês, né, o que, que a gente teria? E agrupando essas zonas, o que, que a gente teria? Primeiro, uma zona de nenhuma ou baixa intervenção. Quem que entraria nesse grupo? Entraria a zona intangível e a zona primitiva. Notem, então, que essas são as mais, digamos, restritivas dentro da unidade de conservação e que tem um objetivo maior de preservação. Depois você tem as zonas de média intervenção. Aí já entra uma zona de uso extensivo e uma zona histórico-cultural. Então, que você já pode ter algum tipo de visitação. Você pode perguntar assim, tá, mas uma zona histórico-cultural eu posso fazer visitação? Pode, né? É sempre aquela questão de você cuidar com a intensidade da visitação. Então, vamos pegar ali o Parque Guartelá. O que acontece? Você tem pinturas rupestres lá, que vocês comentaram, né? Então, essa zona onde você tem as pinturas rupestres, muito provavelmente ela está delimitada como uma zona histórico-cultural. Se ela for muito pequenininha, né, ela deve ter sido abrangida pela zona de uso extensivo. Tá, então, digamos que eu vá lá e só tem uma pedra com pintura rupestre. Então, não caberia eu delimitar ela como uma histórico-cultural, né, mas eu posso delimitar toda aquela área como zona de uso extensivo, onde você vai ter uma determinada visitação para conhecer, né, a história da questão da ocupação humana naquele ambiente. Tá? Então, você tem lá naquela parte onde você tem a cachoeira do Guartelá, vai ter ali uma zona que é uma zona de uso intensivo, tá? E ali onde você tem essa parte das pinturas rupestres é um pouco mais restritivo. E zonas de alto grau de intervenção. Aí no alto grau de intervenção, o que você tem? Zona de uso intensivo, que é onde efetivamente você tem a visitação, zona de uso especial, zona de recuperação, lembrando que aqui é uma zona temporária, né? Zona de uso conflitante, ocupação temporária, né, o próprio nome já diz, superposição indígena e interferência experimental. Tá? Então, notem que você tem um gradiente ali dentro da unidade de conservação. É bacana vocês entenderem isso. Critérios, então, de ajustes para a localização e os limites das zonas. Então, você tem nível de pressão antrópica, né? Se o nível é alto, é indicativo para a classificação em zona de recuperação ou outra, de maior intervenção. Acessibilidade, né? Então, se você tem um acesso mais fácil a essa área, é um indicativo de que essa zona pode ser uma zona de uso mais intenso. Regularização fundiária, então, a área pertence ou não ao poder público, né? E como que ela está sendo utilizada. Então, se ela pertence ao poder público, você já pode trabalhar essa zona aí de uma forma, digamos, mais livre, né? Se ela ainda não pertence ao poder público, né, você tem uma certa limitação em estabelecer, né, a correta zona. Né? E daí você coloca lá como uma zona temporária ainda. Gradação de uso. Então, a zona intangível, e a gente, né, observa isso geralmente, que a zona intangível ela deve localizar-se em áreas mais centrais. Percentual de proteção, então zonas de maior grau de proteção devem cobrir áreas percentualmente maiores, e é o que geralmente a gente, né, nota. Então, se vocês pegarem como exemplo aí, um exemplo extremo, seria o Parque Nacional do Iguaçu. Se vocês pegarem a área do Parque Nacional do Iguaçu e pegarem a área de uso público, né, e observar ali a porcentagem, vocês vão ver que a porcentagem de uso público
é mínimo. Limites identificáveis na paisagem. Então, como eu falei para vocês, né, a questão de margens de rios, a questão de estradas, pontos destacados do relevo e outros servem para você ajustar os limites das zonas. Aqui como exemplo para vocês, né, aquele desenho que eu fiz agora está mais bonito aqui, né? Então, aqui mostrando isso que eu falei, né? Você tem uma área mais protegida no centro, de uma forma geral, e ela vai, o gradiente cada vez menos protegido. Aí você tem a delimitação lá de áreas de pesquisa, parte administrativa, a parte de camping, né, que vai ficar numa área menos restritiva, área de recuperação, né, aqui a parte de trilhas, aqui centro de visitantes, piquenique, mirante, portaria, trilha. Notem que a trilha, pessoal, de uma forma geral, o que acontece? Ela sai de um ponto e ela volta no mesmo ponto, né? Às vezes ela vai, né, você tem que ir e voltar na mesma trilha. Para que serve isso? Para as pessoas não se perderem, né? Minimizar esse risco das pessoas se perderem no meio da floresta. Então, claro que é mais interessante esse tipo de figura aqui, né, para você observar ambientes diferentes, né? E às vezes, quando a opção é essa, você tem, né, na ida e na volta, você acaba tendo a mesma paisagem. Então, aqui só o exemplo para vocês, né, de 3, digamos, zoneamentos, né, em 3 categorias diferentes, né, que seriam, digamos, as 3 mais restritivas que a gente tem. Então, Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. Qual que é a diferença? Vocês vão observar que as 3, né, começam aqui com zona intangível no meio. Olha lá. Ó. Então, a parte que é mais protegida de todas elas. A partir desse ponto, você tem uma zona primitiva. Então, saindo dessa zona intangível, você parte para uma zona primitiva, que é um pouco menos protegida. Né? Você já possibilita mais coisa. Depois você tem aqui a zona de uso extensivo, zona de uso intensivo. Então, notem que existe esse gradiente, você saindo do centro para a extremidade. Depois você tem a zona de uso especial. Né? Então, às vezes, a zona de uso especial, ela vai acompanhar aqui, ó, o entorno da unidade de conservação. Né? Então, às vezes é mapeado esse entorno para servir como uma via de fiscalização, inclusive. Então, às vezes você pega umas unidades de conservação que no entorno dela, você pega o Salto Morato é assim, tá, Jean? Você pega o entorno do Salto Morato, ele é todo delimitado como uma zona, né, para fiscalização. O objetivo ali principal é a fiscalização. Aí você tem zona de recuperação. Então, às vezes, pessoal, claro que a denominação às vezes vai se alterar um pouquinho em função da época que o plano de manejo foi feito, mas o objetivo vai ser sempre esse, né? A zona de recuperação, zona histórico-cultural, zona conflitante, que é aquela que eu falei para vocês, aqui a 8, né? Que é aquela onde você tem uma estrada passando, uma ferrovia, você tem linha de transmissão, zona de ocupação temporária, zona de superposição indígena e zona de interferência experimental. Notem que o 11, né, você só vai encontrar o 11 na estação ecológica. Então, é uma particularidade, né, que a estação ecológica tem dessa questão de possibilitar a interferência experimental em 3% da área ou 1.500 hectares, né, o limite de 1.500 hectares. Certo? Muito bem, pessoal. Agora, voltando aqui para vocês. Queria saber se ficou alguma dúvida com relação a essa parte do zoneamento. Alguma dúvida, pessoal?
Professor, eu tenho uma dúvida. Sara, Você tá me ouvindo, prof? tá bem baixinho. É que eu tô sem o fone do celular, vou tentar falar mais perto do microfone. Ah, tá. Mas tá mais ou menos, dá para me ouvir mais ou menos, prof? Agora dá. Uhum. Ah, beleza. Prof, eu não sei se você falou, talvez eu tenha perdido algum detalhe nesse sentido, mas tem alguns planos de manejo que a gente observa que não tem todas essas zonas que você acabou mencionando, né, durante a aula. Então, assim, nesse caso, quem que determina ou que documento determina quais zonas seriam básicas, assim, ou se na verdade é um erro dos planos de manejo não conter todas as zonas? Não, às vezes, assim, existe a proposta de todas essas zonas, né? Mas às vezes realmente a unidade de conservação ela não tem essa zona, tá? Então a equipe técnica que está elaborando o plano de manejo é que vai definir se existe ou não. Por exemplo, às vezes você pode ter uma unidade de conservação que não tem zona conflitante. Então, ela foi criada lá no meio, né, da floresta tal e não tem uma estrada passando no meio dela, não tem linha de transmissão, não tem linha férrea, né? Então, assim, simplesmente não tem a zona conflitante. É a mesma coisa da questão onde você tem ali sítios arqueológicos. Às vezes não tem sítio arqueológico na área, né? Então você não tem como, né, não tem a necessidade, então, de delimitar, né? Então, ali existem, assim, essa possibilidade de você ter essas zonas, mas não existe a obrigatoriedade de você ter todas elas, tá? Então, às vezes, as pessoas podem colocar assim, eu necessariamente preciso ter superposição indígena? Não, às vezes você não tem a população ali, né? Então, você pode simplificar aquilo ali. Eu coloquei assim, tudo que vocês podem encontrar em termos de zoneamento nos planos de manejo, mas não existe obrigatoriedade, né, de ter todas elas. Mas muito boa a tua pergunta, né? Que daí já tira essa dúvida do pessoal, né? Então, eu não preciso, a equipe técnica que está elaborando o projeto, o plano, não precisa necessariamente delimitar todas. Então, se, por exemplo, eu delimitei lá uma unidade de conservação e tinha floresta, né? Mas não tinha uma área degradada para delimitar como zona de recuperação. Então, simplesmente a zona de recuperação, né, que até seria temporária, ela não vai existir, né? Mesma coisa para ocupação lá temporária, né? Tá? Se não tem uma construção antiga, se não teve ocupação humana naquela área, você não vai ter essa zona de ocupação temporária. Bom? Obrigada, prof. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Tudo certo? Que bom. Vou chamar todos vocês para fazer plano de manejo, hein? Tá? Vocês estão craques já em tudo, então vamos colocar vocês para colocar a mão na massa aqui. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, já está quase na nossa hora aí. Como eu falei para o pessoal no comecinho da aula, eu vou disponibilizar, né, antes da gente começar a gravar, até eu estava comentando, eu vou disponibilizar para vocês na segunda-feira alguns exercícios na UFPR virtual. Aí vocês vão fazer até na quinta-feira, né? Acho que tá bom, ou sexta-feira, né? Vocês finalizam esses exercícios. Aí eu vejo com vocês se todo mundo finalizou, se está tudo certo. Eu vou baixar os dados, né, dos acertos de vocês, lá da participação de vocês na UFPR virtual, e daí eu lanço as notas para vocês, tá? Espero, né, que da minha parte, pelo menos, não quero ver ninguém na recuperação na final aí dessa disciplina, tá? Então todo mundo fez aí a apresentação da forma que deveria, fez a pesquisa, né, apresentou tudo que foi solicitado, tá? Então, por mim, está tudo em dia, né? Depende de vocês lá das respostas que vocês deram lá no sistema. E daí as respostas que vocês vão dar também nesses exercícios finais.
Então, eu vou colocar algumas questõezinhas ali sobre categorias de unidade de conservação e sobre essa parte de zoneamento. Tá bom? Ok. Beleza, Tá professor. bom. Certíssimo. Então, tá bom. Pessoal, como sempre, qualquer dúvida, só mandar ali no grupo do WhatsApp e a gente vai conversando. Tá bom? Então, um abraço para vocês, um bom final de semana, cuidem-se bem e até uma próxima, tá bom? Abraços aí, pessoal. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado a Obrigado, vocês. professor. Bom final de semana. Até mais. Obrigado. Foi um prazer aí fazer mais uma matéria com o senhor. Obrigado. Vocês também aí. Foi bom revê-los, mesmo que virtualmente. Daqui a pouco a gente está de volta lá, presencialmente, tá bom? Obrigada, prof, por tudo.